Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, na estação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Partilha do vídeo, o viver em Deus. A diferença entre viver para Deus e viver em Deus. Tendo como base os dois trechos do volume 3, o trecho 92 e 93. O 92 é de 9 de julho de 1900, viver não só para Deus, mas em Deus. Vou fazer a leitura dos trechos para depois meditar. Continua o mesmo estado e talvez ainda pior, e se alguma vez se faz ver, é como sombra e raio, e quase sempre em silêncio. Esta manhã, encontrando-me no máximo da aflição e da torpeza pelo sono contínuo, assim que me fez ver, disse-me: Ânimo, minha filha, a alma verdadeiramente minha deve ver não só para Deus, mas em Deus. Tu procura viver em mim, porque em mim encontrarás o receptáculo de todas as virtudes, e passeando no meio delas te alimentarás de seu perfume, tanto de ficar cheia delas, e tu mesma não farás outra coisa que enviar luz e perfume celestial, porque viver em mim é a verdadeira virtude. E tem virtude de dar à alma a mesma forma da divina pessoa na qual faz sua morada, e de transformá-la nas mesmas virtudes divinas das quais se nutre. Depois disso, como o relâmpago desapareceu, e minha alma, correndo atrás daquele relâmpago, se encontrou fora de mim mesma, mas já havia fugido e não me foi dado encontrá-lo de novo. E sofri a amargura de ver granizadas terríveis que tinham feito grandes estragos, raios que haviam produzido incêndios e outras coisas que estavam preparadas. Depois de ter visto isto, me encontrei em mim mesma mais aflita que antes. No 93 de 10 de julho de 1900. Diferença entre viver para Deus e viver em Deus. Encontrando-me na mesma confusão, como um relâmpago se fez ver e me fez entender que não tinha escrito tudo o que me tinha dito ontem, isto é, que a alma não só deve viver para Deus, mas em Deus. Então, bendito Jesus me repetiu a diferença que há entre o viver para Deus e o viver em Deus, dizendo-me: no viver para Deus, a alma pode estar sujeita às turbações, às amarguras, a ser inconstante, a sentir o peso das paixões, a misturar-se nas coisas terrenas. Mas no viver em Deus, não, tudo é diferente, porque a coisa principal para fazer que uma pessoa possa entrar a habitar em outra pessoa é deixar tudo o que é seu, isto é, despojar-se de tudo, deixar as próprias paixões. Em uma palavra, deixar tudo para encontrar tudo em Deus. Agora, quando a alma não só se despojou, mas se reduziu muito bem, então poderá entrar pela porta estreita do meu coração e viver em mim, a minha maneira e da minha própria vida. Porque se bem que o meu coração seja grandíssimo, tanto que não há fim aos seus confins, mas a porta é estreita e só pode entrar quem está despojado de tudo. E isto com razão, porque sendo eu santíssimo, jamais admitiria viver em mim alguém que fosse estranho à minha santidade. Por isso, minha filha, procura viver em mim e possuirás o paraíso antecipado. Então, esses dois trechos é muito importante, são textos chaves para a gente compreender a vida na divina vontade. E mesmo sendo trechos dos volumes iniciais, do volume 3, que ainda o Senhor está trabalhando na Luísa a purificação, as virtudes humanas, sofrimentos, ainda assim, em
momentos, ele vai já iniciar falando do que realmente é a divina vontade. E mesmo ele, embora ele não use essa expressão, viver na divina vontade, o viver, ou o meu fiat supremo, a minha vontade divina, ele vai começar a usar esses termos mais na frente. Mas aqui ele já vai, começa falando. Então a gente sabe que nesses primeiros volumes a Luísa está passando ainda pela purificação. E todos nós que temos o desejo, à medida que a gente vai conhecendo esses escritos e vamos tendo o desejo de entrar para viver na divina vontade, a gente tem que estar consciente de que a gente também vai passar por esse processo que a Luísa passou, mesmo não sendo do jeito que ela passou, porque cada um é diferente. O Senhor trabalha individualmente em nós, dentro das nossas características, dentro da peculiaridade da vida de cada um. Mas, de qualquer modo, o que é assim semelhante em todos é a realidade que é necessário querer, é importantíssimo desejar querer essa vida nova, essa vida diferente, essa nova vida, que não é mais uma vida humana, mas é uma vida divina dentro de uma humana. Para isso, vai ser necessária essa purificação, porque, inclusive, como ele fala até mesmo nesse trecho, eu, sendo santíssimo, jamais admitiria a viver em mim alguém que fosse estranho à minha santidade. Então, como que a gente, se o desejo de Deus é que nós vivamos nele, mas como que nós vamos viver nele, sendo ele santíssimo, se nós estivermos, em nós, estivermos, como seres estranhos? Como ele fez o ser humano para ser semelhante a ele, como que é essa semelhança? A semelhança de santidade, a semelhança realmente de santidade. Então, para que nós possamos adentrar na santidade de Deus, que é essa vida divina, essa vida dele, essa santidade dele, ser a nossa, ser em nós, é preciso essa purificação, esse esvaziamento. Ele fala também no trecho que embora o coração dele seja grandíssimo e não existe fim nos confins do coração grandíssimo dele, né? Deus tem um coração grandíssimo, a misericórdia é infinita, mas a porta desse coração, ou seja, a porta para Deus é estreita. Embora ele seja infinito, mas a porta para adentrar na santidade de Deus é estreita, como ele até fala no Evangelho. A porta, o caminho que conduz à perdição, é larga, é florida, é colorida, mas a porta que conduz realmente ao reino, que conduz a Deus mesmo, que conduz a essa vida divina, é uma porta estreita, e poucos são os que adentram nessa porta, são poucos os que percorrem esse caminho e adentram nessa porta estreita. E como entrar nessa porta estreita se a pessoa traz terra, se a pessoa traz consigo o peso das paixões, o peso do racionalismo, o peso de toda a realidade humana e terrena. Então, é necessário passar por essa purificação, especialmente que a gente vai entendendo nos escritos que a purificação é da própria vontade, porque todas as mazelas humanas têm origem na vontade humana. Então, se tudo que de ruim que acontece no mundo tem origem ali dentro da vontade humana, então essa purificação é para poder essa vontade humana ser purificada. Então, uma coisa também que a gente vai aprendendo, e às vezes é um pouco complicado de entrar na cabeça, mas aos poucos ela vai entrando na nossa mente, que não é que a nossa vontade humana, ela deixa de existir, não, ela é transformada. É uma vontade humana que, quando ela é voltada para Deus, ela é direcionada para Deus e é purificada, passa por esse processo de purificação, ou seja, ela entende que ela não decide mais, não tem mais a própria visão, né, de humano, mas ali o pensamento, as atitudes, o olhar, tudo vai ser em Deus. Essa vontade, ela assume na verdade, a vontade de Deus assume a humana e diviniza essa vontade humana. Então, não é que a vontade humana deixe de existir, mas ela passa a ser divinizada por causa da vontade de Deus, que é divina. Então, essa é a realidade. Então, nós também, da mesma forma, o ser humano,
tendo uma vontade humana divinizada pela divina, todo ser humano, todo ser da pessoa passa a ser divinizado, porque já não é mais uma vida humana que está no controle, no comando da vida, mas é a de Deus, é a vida de Deus que está no comando e no controle. Então, aí a gente vai observando a diferença conforme as circunstâncias vão vindo e como que vai sendo a correspondência a essas circunstâncias. Se a correspondência é uma correspondência espiritual divina ou se ela é uma correspondência humana, voltada para as coisas da terra. E também uma coisa que é importantíssimo, que nós vamos adquirindo um estado de consciência. Tudo que vai nos acontecendo, nós vamos tendo ali o conhecimento, o consentimento, a consciência do processo. E mais do que tudo, nesse estado de consciência, em direção a tudo. Claro que não é 100% do tempo, a gente não consegue estar o tempo todo consciente, porque ainda estamos na limitação da humanidade, nós ainda vivemos na humanidade, mesmo sendo uma humanidade sendo divinizada, ela ainda experimenta as realidades da Terra. Vai ter trecho que vai falar a respeito disso, mas não vamos entrar aqui nessa questão. Mas aí essa consciência de que tudo que acontece é Deus, tudo é Deus. Então, esse viver em Deus é ver que tudo é Deus que está direcionando, tudo é Deus que está proporcionando, tudo é Deus que está permitindo, tudo é Deus que está fazendo, tudo é Deus que está realizando. E aí, até mesmo, vai acontecendo ali aquela mudança de visão. A criatura como eu te falei no começo, né? É uma criatura nova. Nós vamos sendo renovados, vamos tomando ali esse aspecto novo, porque como Jesus falou para Nicodemos, né, se não nascer de novo na água e do Espírito, se não for uma criatura nova, se nós não formos criaturas novas, direcionadas de forma plena e completa pelo Espírito Divino, pelo Espírito de Deus, a gente a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio também não muda. Então, é uma mudança que vai acontecendo, mesmo que aconteça num processo, ela vai acontecendo de forma completa, à medida do que a vida vai se desenvolvendo. Então, o nosso raciocínio vai sendo o raciocínio de Deus, a gente passa a raciocinar com o raciocínio de Deus, passa a ter os pensamentos de Deus, e ter a visão de Deus, o pensamento de Deus, a viver como Deus mesmo. Embora todo esse processo, tudo isso aconteça internamente, no interior, lá na nossa alma. Pouco vai ser visto, percebido no exterior. Mas claro que com essa transformação acontecendo no interno, o exterior também muda, porque é impossível haver modificações internas e não ser refletido no exterior. Só que o que acontece quando a gente vive para Deus é que a priorização é o externo. Então, eu faço para Deus para parecer bonito, parecer virtuoso, bondoso e etc. e tal. E, e o reflexo disso no interior é que Deus não tem liberdade de agir na criatura, porque é a criatura ainda que está fazendo e escolhendo, mesmo que ela esteja fazendo atos bons, mesmo que ela esteja fazendo para Deus, esteja ali sendo para Deus, mas ela ainda existe como alguém que faz alguma coisa. E sendo em Deus, vivendo em Deus, já não é mais, não sou mais eu que vivo, como São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou mais eu que existo, é Deus que existe em mim. Então, o meu pensamento é transformado, as minhas ações são transformadas, as minhas atitudes, o meu modo de ver, o meu modo de interpretar as coisas, tudo vai modificando, porque lá dentro foi modificado. Então, lá dentro existe uma vida diferente. E e aí não tem mais lugar para as paixões. Então, quando Jesus vem explicar no segundo trecho, no primeiro, no 92, ele vem falando, e fala de forma bem breve, o viver não só para Deus, mas em Deus. Depois ele vem explicar como que é isso, como que é essa diferença. E aí ele falando lá para a Luísa, que no viver para Deus, que é a pessoa que faz os atos, achando que ela que está fazendo mesmo,
mesmo sendo atos bons para Deus. Ela pode, essa alma, ela está sujeita, ela pode estar sujeita a perturbações, a amarguras, a inconstância, ao peso das paixões. Por quê? Porque está agindo ainda no humano. Mesmo sendo para Deus, ainda está agindo no humano. Então, como está ainda agindo no humano, as debilidades vão aparecer ainda muito. Ainda as debilidades ainda vão estar muito presentes, porque ela ainda está achando que ela é quem faz as coisas e não Deus. Ela não tem essa consciência ainda de que é Deus que faz através dela, porque nós já sabemos que todo o bem que nós fazemos é Deus que faz em nós. E essa pessoa, essa alma que está fazendo para Deus, que vive para Deus, é Deus que está fazendo nela também, porque a divina vontade é ela a operadora da vida, não só em quem vive na divina vontade, mas é a operadora da vida em todas as pessoas, em todas as almas, em todas as realidades. A divina vontade é o movimento de vida de tudo que existe, de tudo que há e de tudo que acontece. Só que quem está vivendo para Deus e ainda existe como alguém que faz alguma coisa, ela não reconhece. Primeiro, porque não conhece. Então, se não conhece que é Deus quem é tudo, ela não vai reconhecer que é Deus que está fazendo nela, através dela. Então, aquele exemplo lá do cachorro lá, que a pessoa, alguém está batendo e a outra pessoa vai para defender o cachorro e, né, fez ali um ato bom, ou mesmo, né, mesmo que não seja um cachorro, seja alguém, que hoje em dia as pessoas estão tão anestesiadas de ver tanta coisa ruim, que se estiver passando na rua, ou né, se estiver passando na rua e ver uma pessoa agredindo a outra, ou um grupo de pessoas agredindo outra pessoa, ela não tem coragem de ir defender aquele que está sendo prejudicado, aquele que está sendo agredido. Ela prefere passar na outra calçada, ou correr, ou ela se omite. Na maioria das vezes, poucas pessoas se prontificarão ali, até mesmo corre o risco de se machucar para poder ir defender aquele que é o menos favorecido, que é o desfavorecido. De tanto que a coisa está feia. Isso, né, falando de animais, mas vamos falar aqui mesmo do próprio ser humano, do tanto que o ser humano está desvalorizado, o quanto que tá essa indiferença. E se acontece, de repente, da pessoa ver ali e ser movida mesmo a ir intervir naquela situação, é, de repente, se for favorável, ou mesmo que não seja favorável, mas ela vai depois ser vista como uma pessoa que foi corajosa, que foi heroína, né, vamos imaginar ali uma pessoa que, alguém que estava sendo assaltado, espancado, e a pessoa foi lá e ajudou e acabou evitando algo ali mais uma agressão maior, ou até mesmo ali o crime acontecer de fato, ela vai ser vista, como muitas pessoas é vista, como alguém que foi herói. É um herói. Então, e ela, se ela não sabe que foi Deus que agiu através dela, ela vai tomar esse ato como sendo um ato dela, como um ato de coragem, um ato de bondade, de generosidade dela, da criatura. Então, ela rouba de Deus a glória que é de Deus, porque foi Deus quem fez aquele ato nela, foi Deus que agiu através dela, foi Deus que moveu ela. Ela correspondeu? Sim, mas foi tudo Deus, tudo foi Deus. Alguém que está vivendo na divina vontade vai saber, não fui eu, foi Deus quem fez. Ele que me moveu, ele que me levou, ele que fez tudo. Eu não fiz nada, só fui apenas um instrumento, um canal. Tendo esse reconhecimento, devolve a glória para Deus. E ali existe uma vida de Deus realmente operando de forma consciente dentro da pessoa, o que não acontece no caso da outra pessoa que não conhece. E ainda mais se é uma pessoa, mesmo assim, a gente sabe, né? Deus que está em tudo, movimentando tudo. E uma pessoa que nem está aí para Deus, vamos pensar, vamos até para um extremo, que aqui Jesus está falando de uma pessoa que é para Deus, uma pessoa que está em Deus, que faz para Deus, a diferença de quem faz para Deus e de quem faz em Deus. Mas imagina também uma pessoa que não está nem aí para Deus. Então, se de repente ela vai lá, ela pode até se aproveitar da situação e ajudar na agressão. Pode ser que aconteça isso também.
entendeu? Então, porque a pessoa não está nem aí. Mesmo que todo o movimento humano ali, para o bem, seja Deus que esteja fazendo. Mas às vezes a pessoa ela está envolta em trevas, é, e aí ela de repente vai lá até mesmo ajudar a fazer o mal. Pode acontecer, e acontece, porque o ser humano, ele vivendo nas trevas, ele já não tem capacidade, inclusive intelectual mesmo, de discernir ali o bem do mal, de tão envolto em trevas que está. Mas vamos nos ater aqui naquilo que realmente é a proposta, né? De fazer para Deus e fazer em Deus, viver para Deus ou viver em Deus, que é o que é a proposta. Então, uma pessoa que faz para Deus, ela busca essa perfeição humana, de ser bom, de ser perfeito, de ser bonito, é, de, de ser considerado pelas pessoas. Então, não tem assim uma coragem de deixar realmente Deus ser Deus nela. Porque viver em Deus é deixar Deus ser em nós, deixar Deus ser em nós, ser esse instrumento dele na nossa vida. E para que Deus realmente possa assumir e ser ali essa vida, ter nessa criatura essa habitação, primeiro aquela realidade lá do esvaziamento, desse esvaziamento todo, deixar tudo, largar a mão, abrir mão de todo aquilo que é o pensamento humano, o raciocínio humano, o olhar humano, a partir do conhecimento, esse esvaziamento precisa acontecer, ela é espiritualizada, a criatura passa a ver todas as circunstâncias com um olhar espiritual. Claro que não deixa de ver também pelo olhar concreto, real da coisa, mas ver Deus agindo ali por trás de tudo, Deus ocultamente em tudo. Tem essa consciência que Deus está ocultamente realizando em tudo. E fazendo isso, sabe que é Deus que está usando ela. E assim, uma coisa que ficou bem clara também no vídeo, que deixar Deus ser em nós, viver em Deus, ou seja, quando a gente vive em Deus, Ele assume a nossa vida. E se Ele assume a nossa vida, muitas vezes Ele vai nos levar a fazer coisas que humanamente será reprovável pelas pessoas, que só vê no humano, só vê no racional. Assim como Jesus. Quantas atitudes de Jesus eram reprovadas? Porque as pessoas só viam o superficial, elas não entendiam, não sabiam o significado profundo daquele ato que ele estava fazendo, do ensino que ele fazia, do, da proposta que ele trazia. Então, até mesmo quando muitos o via como que se encantava com as pregações, com os ensinos dele, com as curas, com os milagres, via nele um potencial governo, um potencial rei humano, e não percebia, e não compreendia, não conseguia enxergar que o que ele estava pregando era esse reino espiritual, era a transformação espiritual das pessoas. Ele estava pregando ali o reinado do amor, o reinado da misericórdia, o reinado que transformava a pessoa de dentro para fora. E a maioria das pessoas não compreendia. As pessoas que mais chegaram perto de compreender o que Jesus fazia eram as pessoas mais simples, eram as pessoas que eram as mais pobres e mais simples, porque tinham quase já não tinha nada mesmo. Então já estavam de certa forma vazias. Então nessas pessoas ele tinha mais liberdade, tinha mais acesso, elas conseguiam compreender um pouco mais. Mas quem já era um pouco mais cheio, seja de coisas, seja de bens humanos, terrenos, ou seja de si próprio, não conseguia compreender o ensino dele. Então, assim, é aquela realidade de vê-lo como até mesmo como viram, né? Como um demônio, como ele foi chamado de demônio. Então, as pessoas viam dessa forma, não entendiam, não compreendiam a proposta que ele estava trazendo. E assim também a alma que vai viver em Deus, que vive em Deus, ela vai ser muitas vezes usada, porque ali será Deus agindo através daquela pessoa, fará coisas, seja corrigindo alguém, fazendo alguma atividade ali que não vai ser bem interpretada para aquelas pessoas que estão apegadas ao racionalismo humano, que estão apegadas
a questões externas. Então, as pessoas que estão apegadas ao externo só vai ver o externo, não vai ver o que Deus realmente está fazendo através daquela criatura. E vai julgá-la como sendo ali alguém feia. Então, nisso, poucas pessoas estarão dispostas a ser Deus, a fazer o papel de Deus, a assumir a vida de Deus e ser Deus para as outras pessoas. Quantas pessoas terão coragem de ser Deus para as outras pessoas? A maioria das pessoas até desejariam ser como Deus, mas não ser Deus. Ser Jesus, mas sempre naquela parte da exterioridade, mas não dentro daquilo, do interior, da intenção, realmente da verdade que o Senhor estava trabalhando. Poucos se prontificarão, poucos terão a disponibilidade de deixar Deus ser Deus nela e Deus operar através dela, porque ela ainda está se considerando, ainda se vê e ainda busca essa perfeição humana, essa bondade, essa completude, como se Deus precisasse desse exterior para ele agir. O que ele quer de nós, de verdade, para habitar dentro de nós, é um esvaziamento do nosso interior, um esvaziamento da nossa alma, um esvaziamento daquilo, tudo, daquelas cargas, dos pensamentos próprios, das visões próprias, das paixões, dos apegos que a gente tem. Então, é esse esvaziamento interno que ele quer de nós, para que o nosso ser esteja tão liberado, o nosso ser esteja tão leve, que possa adentrar dentro do coração dele, adentrar, acessar essa porta estreita, essa porta pequena, que é o coração imenso dele. E então, acessar essa vida divina dele. Então, a gente precisa ter essa transparência dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. E até que a gente chegue a esse ponto, a gente não desiste, a gente continua, porque assim, a intenção, à medida que a gente vai lendo e compreendendo, a gente vai desejando essa vida, essa proposta, assumir essa proposta dele. Mas, mas a gente tem que estar disposto, uma coisa que é importante, ficou bem nítida nesse vídeo, assim, a gente tem que estar disposto a pagar o preço de ser Deus nesse mundo, ser Deus nessa vida, ser Deus aqui na Terra. E como que Deus ele desabafa a Luísa, e foi citado no vídeo, como que Deus está na Terra? Ele está sendo pisado, ele está sendo vilipendiado, ele está vivendo debaixo dos pés do homem. Mesmo ele dando tudo para o homem, a respiração, dá tudo para o homem, dá a vida, dá tudo para o homem, e mesmo assim ele é ultrajado, ele é pisado, ele é escarnecido. Então, assumir ser em Deus é também estar disposto a passar pelo que ele passou, a, rece- a assumir na vida aquilo que ele recebeu, que ele recebe. Não que ele recebeu, ele ainda recebe hoje, mais do que nunca. Hoje Deus é escarnecido. Então, ser Deus é estar disposto a ser escarnecido também, a ser feio, a ser visto como um demônio também, a ser odiado. Então, assim, a gente precisa pedir muito, 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 Senhor, Senhor, me dá realmente a sua vida, porque com a sua vida, como ele fala até mesmo no trecho anterior, que ele fala assim, ó, tu procura viver em mim, porque em mim encontrarás o receptáculo de todas as virtudes. É em Deus, quando a gente abandona tudo que é humano e tem o desejo sincero de ser esse receptáculo de Deus em nós, a gente vai encontrar nele todas as virtudes. Então, tudo aquilo que a gente abre mão, seja de ser, de parecer ser de parecer ser bom, de parecer ser perfeito, de parecer ter virtudes, a gente abre mão de tudo isso que é humano e adentrando nele, aí a gente se esvazia, a gente adentrando nele, a gente recebe tudo nele. Então, tudo, ele é a fonte das virtudes, ele é a fonte de todo o bem. A gente precisa conhecer isso, precisa compreender isso e desejar isso. Não ter nada de terra, assim, de humano mesmo, virtudes humanas, nada de exterioridade,
mas não priorizar nada de externo, mas priorizar tudo interno, priorizar tudo em Deus, ver em Deus, desejar essa vida de ser nele, porque Ele é quem vai nos trazer os bens dele mesmo, Ele é quem vai nos comunicar os bens dele, que são as virtudes dele. Então, assim, a gente abre mão de tudo aquilo que poderíamos adquirir na terra, que ficaria na terra, e abrimos mão de tudo isso, a gente se esvazia de tudo isso, e aí a gente vai para ele. Ele falava para ela, procura viver em mim. Então, nós precisamos procurar viver em Deus, desejar viver em Deus, desejar ter essa vida de Deus em nós e estar disposto, disponível para aceitar tudo aquilo que essa vida vai contemplar, que essa vida em Deus vai trazer, as consequências dessa vida, o que essa vida vai proporcionar. E saber que não vai ser belezinha, não. Então, se a gente quer ser bonito, quer ser belezinha, a gente vai ficar naquele ser para Deus. Mas se a gente está disposto realmente ali a ser pisado como Deus é pisado, a ser odiado como Deus é odiado, a ser desprezado como Deus é desprezado, então a gente fala assim, Senhor, eu quero, eu desejo, Senhor, o que o Senhor quiser, eu estou disposto, estou disponível. Então, seja como o Senhor quiser, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, seja em mim. E assim, nós vamos para Deus, porque é o desejo nosso que tem que concorrer com o de Deus, porque Ele não vai nos violentar, a gente já sabe disso. Então, o nosso desejo é de ser, aí Ele abre, né? A gente consegue ali se esvaziando, abrindo mão de tudo que é externo, de tudo que é humano, a gente abre mão para poder Ele trazer o que é dele, as virtudes dele, o amor dele, todos os bens que é dele. Então, a vida vai ser dele. Então, assim, é uma outra vida, mas a gente precisa estar disposto, disponível para pagar o preço que essa vida divina em nós, aqui na Terra, vai trazer. Porque lá no céu é muito fácil, porque lá já é tudo Deus mesmo, lá já não existe mais dor, sofrimento, já lá não existe mais o mal, mas a gente ainda está na Terra e o mal está aqui na Terra também. Então, e o sofrimento está na Terra também, lá no céu também não tem sofrimento, mas aqui tem. Então, a gente tem que estar disposto a ser Deus que sofrer como Deus sofre das pessoas, das realidades, das circunstâncias que vão vindo. E, e saber que isso é a melhor escolha que a gente faz nessa vida. A melhor escolha. Se um dia a gente sabe, se um dia a gente vai para o céu, lá a gente vai ter essa consolação da bem-aventurança, a gente já pode experimentar isso aqui, mas vai ser interno. É interno, é lá na alma, não é no externo. No externo a gente vai ser o externo de como Deus é tratado. Então a gente vai ser tratado como Deus. Então se a gente quiser ser bem tratado, essa vida não é para nós. A vida para nós é se a gente está disposto ao que Ele quiser fazer e ser tratado como as pessoas tratam Deus. É mais ou menos isso. Amém, filho?